Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de geografia do nono ano comigo, professora Ana Isabel, e com a intérprete Silândia, e nós vamos falar sobre os sistemas de caixas da Índia, né, que está entre as formas mais antigas de estratificação social que vem sobrevivendo ao longo dos anos, né? É uma forma de divisão social que ainda, mesmo sendo abolido, mas ainda permanece e na Índia ainda se vê muitos frutos devido, né, a esse sistema de castas. Só para informá-los, essa aula ela tem como foi escolhido esse tema para a gente falar de castas e ela tem, né, como fonte a BBC News, certo? Que é uma reportagem que fala como funciona uma das fontes principais, certo? Além das outras fontes que eu consultei, mas a principal é essa da BBC News que fala sobre a reportagem do sistema de castas, certo? E aí, como é que surgem essas caixas? Manus, é difícil falar os nomes, né? Que são nomes indianos, mas vamos lá. Manusriti é considerado o livro mais importante e autorizado sobre a lei hindu e datado de pelo menos 1.000 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Ele reconhece e justifica o sistema de castas como a base da ordem e da confiança da sociedade. Ou seja, baseado na religião, né, no livro religioso, é que esse sistema de castas ele vai surgir e vai dividir, né, os hindus em caixas que a gente já vai ver quais são. Vejam só, aqui a gente tem as caixas, certo? E há um desenho, digamos assim, de uma pessoa, né? A parte mais alta, né, a cabeça, né, a mente pensante, seriam os mais privilegiados, tá? Enquanto que os outros, né, não seriam privilegiados, para ficar mais fácil de entender. Então, na cabeça, né, nessa cabeça, né, no topo da hierarquia, a gente tem os Brahmas, né, que são os sacerdotes, que se chamam Brahmas, representavam a classe mais elevada da sociedade e se consideravam nascidos da cabeça do deus Brahma, certo? O deus Brahmas, que para eles é o deus da criação, né, o deus hindu da criação. Então, quem eram o topo dessa, dessa cadeia, né? Dessa ordem hierárquica. Esses Brahmanes seriam os professores, os intelectuais e também os mais privilegiados, as pessoas mais ricas da sociedade. Depois a gente tem os Kshatriyas, que são guerreiros com poder políticos, certo? Depois, esses Kshatriyas, eles são os guerreiros, governantes, e eles seriam basicamente os braços, né? Os braços da sociedade, digamos assim. Depois a gente tem, né, em terceiro lugar, subindo, né, de cima para baixo, a gente tem os Vácias, né, que são os comerciantes, os camponeses, os artesãos. Depois disso, na verdade, eles seriam aqui as coxas, né? Eles foram criados, veja, todas essas classes elas seriam criadas a partir, né, do deus hindu Brahma. Então, a cabeça, os braços, os governantes, as coxas, os comerciantes, os camponeses, os artesãos, né, seria, vamos dizer, a classe mais trabalhadora. Depois, são os Sudras, né, que são os servos, eles viriam dos pés do deus Brahma, né, deus hindu Brahma, e eles fariam todos os trabalhos principais. E os 100 classes, né, 100, desculpa, os 100 classes seriam os párias, né, que eram os marginalizados da sociedade. É como se eles não tivessem, né, a origem do deus Brahma, então eles não ocupam nenhuma dessas castas. Esses párias também são chamados de intocáveis. Então, aonde um intocável passava,
né, esses outros que ocupariam, né, uma hierarquia, um lugar nessa hierarquia social, eles teriam que se lavar, era uma coisa assim bem preciosas para eles, certo? Hoje em dia, como eu já falei, é proibido, né? Mas os mais antigos ainda levam em consideração essa divisão de caixas, né? Essas caixas, elas foram divididas em 3.000 outras caixas e 25.000 subcaixas, certo? Cada uma com uma base e uma ocupação específica. E mesmo assim continuavam essa classe, né, dos intocáveis, que não teriam, não possuíam, não pertenciam a nenhuma dessas outras caixas. Então, veja, aqui a gente tem um exemplo dos chátrias, dos brahmanes. Vejam as roupas, né, como eles se vestiam, os sudras, os servos, os chátrias, e cada casta, né, as castas superiores e inferiores, elas viviam em colônias segregadas e não era compartilhado, por exemplo, os poços d'água, as bebidas, né? Cada um só podia se casar dentro da própria casta. Então, esse sistema ele foi criticado por ser muito injusto e muito regressivo, né? As pessoas elas não podiam praticamente frequentar os mesmos ambientes, só podiam se socializar com as pessoas que viviam dentro da sua própria casta. E depois de um tempo, né, essas caixas, por ser muito autoritário esse sistema, acabou que foi, em alguns lugares, foram amolecendo, não foi mais obrigado o casamento entre as próprias caixas, e hoje, né, é proibida, né, a discriminação com base nas caixas e com o objetivo de criar uma única lei que pudesse ser facilmente governada, se vê, né, hoje em dia na Índia, pessoas que eram consideradas Dalits, intocáveis, elas já ocupam alguns outros cargos. É como se elas fossem subindo na hierarquia das castas, certo? Então, como eu falei, a Constituição, ela proíbe, né? E como uma tentativa de corrigir as injustiças que aconteciam, foi oferecida um sistema de cotas para alguns cargos governamentais, instituições educacionais, para as caixas e as tribos que que viviam na parte mais baixa da hierarquia das caixas. E aí também foi permitido o casamento entre as outras castas, mas apesar dessa mudança, as castas elas permanecem ainda muito forte nos sobrenomes das pessoas e como vocês veem aqui nessa imagem, os Dalits, que eram considerados intocáveis, eles ainda enfrentam muita discriminação. Então, gente, vocês veem que esse sistema de caixas, apesar de ter sido proibido, né, por ter durado muitos anos, ele reflete bastante na sociedade, né, onde as pessoas que eram principalmente das castas mais inferiores, elas ainda sofrem bastante para chegar, né, para conseguir, é, entre aspas, subir para outras castas, ocupar outros locais na sociedade, outras atividades. E a gente vai finalizar por aqui, né? Qualquer dúvida vocês falem com os professores, pesquisem e a gente se vê na próxima aula.